Há 60 anos, a cobra fumou. Década de 30. A Alemanha ressurgia do caos econômico e social, oriundo da derrota sofrida na Primeira Grande Guerra. A liderança carismática de Hitler e a propaganda nazista despertaram o espírito guerreiro do povo alemão, inconformado com as duras condições impostas pelo Tratado de Versalhes e insuflado pelas reivindicações de reintegração do território alemão e pela evocação da superioridade racial. A mobilização industrial e a exacerbação do espírito germânico transformariam a Alemanha numa máquina de guerra que assombraria o mundo. Com a anexação da Áustria e da Tchecoslováquia, o ataque à Polônia e a posterior fulminante vitória alemã sobre o exército franco-britânico, o mundo perplexo compreendeu que se encontrava no limiar de uma nova guerra mundial, ainda mais violenta que a anterior. Uma tempestade viria a desabar sobre a humanidade. Era a Segunda Guerra Mundial. O Brasil seria envolvido no conflito em razão do torpedeamento por submarinos nazistas de embarcações civis em pacífica navegação costeira. Entre 14 e 17 de agosto, foram torpedeados e afundados 5 navios mercantes brasileiros com o sacrifício de mais de 600 vidas. A opinião pública, tendo à frente a juventude, exigiu do governo uma tomada de atitude que resgatasse a honra nacional. O alinhamento do Brasil com os países aliados na cruzada democrática para deter o expansionismo do nazismo, do fascismo e do militarismo, dos coparticipantes do chamado eixo, naquela época, consolidou-se com a criação da Força Expedicionária Brasileira, FEB, em 1943. A FEB foi concretizada com a criação da primeira divisão de infantaria expedicionária, a primeira DIE. Na segunda quinzena de março de 1943, concluiu-se a concentração da primeira DIE na Vila Militar, Rio de Janeiro, prosseguindo a preparação técnica e tática sob a orientação do seu comandante, General Mascarenhas de Moraes. Concluídos os trabalhos de organização e adestramento, a FEB desfilou garbosa na Avenida Rio Branco para o entusiasmo do povo. Agora era preciso transportar a força para o Teatro de Operações Europeu. A propaganda diversa, promovida por agentes e simpatizantes do nazismo, dizia que era mais fácil a cobra fumar do que a FEB embarcar. Decidido o embarque, procurou-se cercá-lo de todo o sigilo a fim de evitar possíveis ataques de submarinos do eixo, ainda ativos no Atlântico Sul. A FEB fracionou-se em 4 escalões para o deslocamento até Nápoles, na Itália. O primeiro escalão chegou sem incidentes ao porto de Nápoles. Seguiu para Agnaro, pequena localidade próxima ao subúrbio napolitano de Bagnoli, acampando em bosques ali existentes. Dessa maneira, estava no continente europeu a primeira força latino-americana a combater em terras de ultramar. Com a ansiedade da tropa brasileira de entrar em ação, o general Mascarenhas de Moraes providenciou a sua transferência para Vada, distante 25 quilômetros da frente de batalha do Arno, onde, após o recebimento do material bélico moderno, seria submetida a intenso treinamento pelo período de 3 semanas. Em consequência, organizou-se o destacamento Força Expedicionária Brasileira sob o comando do general Zenóbio da Costa,
para integrar as forças do 4º Corpo de Exército do 5º Exército Americano. A zona de ação atribuída ao destacamento FEB situava-se de frente aos contrafortes dos Apeninos, na parte considerada a mais difícil da frente aliada, que fazia face à linha de defesa formada por 2 exércitos alemães, denominada Linha Gótica. No dia 16, às 14h22, a artilharia abriu fogo pela primeira vez nas encostas do Monte Bastione, na região de Massarossa. Após duras jornadas, os soldados brasileiros conseguiram cerrar sobre os postos avançados da famosa linha gótica e atingiram o Monte Prano em 26 de setembro. A estreia do destacamento FEB foi muito bem sucedida, principalmente por se tratar de uma tropa inexperiente que se defrontava com tropas veteranas dispostas em boas posições defensivas. De 16 de setembro a 31 de outubro, a FEB progrediu 40 quilômetros, capturou 208 prisioneiros, conquistou as cidades de Massarossa, Camagnore, Monte Prano, Fornace, Gallicano, Castel Nuovo e Barga. Também sofreu 290 baixas. Na conquista das cidades, a população das localidades recebia nossas tropas com manifestações de júbilo, aclamações e flores. Com a chegada dos demais escalões, o general Mascarenhas de Moraes assumiu no dia 1º de novembro de 1944 o controle da totalidade de seus meios, inclusive das operações que se processavam no Vale do Sérquio. Dos últimos dias de novembro, as posições brasileiras tinham mais de 15 quilômetros de frente e eram dominadas pelas alturas em que o inimigo se firmara. Entre as elevações dominadas pelos alemães, uma se destacava pela importância tática: Monte Castelo. Monte Castelo era um excelente observatório para os alemães, que assim possuíam boas condições de observação sobre a zona de ação atribuída à Força Expedicionária Brasileira. Se não fosse conquistado, seria impossível às forças do 4º Corpo de Exército prosseguirem em direção a Bolonha, objetivo do 5º Exército antes de caírem as primeiras nevadas. Diante de Monte Castelo, os brasileiros viveriam quase metade do tempo em que estiveram em campanha na Itália. As primeiras operações no Vale do Reno resumiram-se a 4 ataques mal-sucedidos contra o baluarte de Monte Castelo. As condições de tempo adversas impediram o apoio da Força Aérea e a participação dos carros de combate. Além disso, faltava experiência à nossa tropa, levada prematuramente à frente de combate por força dos acontecimentos. Isso tudo possibilitava os contra-ataques dos alemães, causando centenas de baixas entre nossos soldados. Porque tinha que rastejar, como se fosse cobra, entendeu? E não dar sopa não, porque se levantasse a cabeça, eles cortavam a cabeça com a rajada. A chegada do rigoroso inverno impôs uma parada nas ações ofensivas nos Apeninos em toda a frente do 5º Exército. Durante 2 meses, os brasileiros lutariam contra 2 inimigos implacáveis, os alemães e o frio. Oriundo de país tropical, habitando em geral em regiões planas e de temperaturas amenas, o soldado brasileiro, apesar disso, adaptou-se rapidamente ao rude inverno dos Apeninos. Sua capacidade inventiva e de adaptação transformaram-no logo em um combatente hábil e temido pelo adversário. Acho que nenhum brasileiro tinha enfrentado no Brasil um frio de 15, 16, 17 graus abaixo de zero. Então nós recebemos galochões. Esses galochões, as outras tropas, ingleses, americanos, usavam da forma normal. Mas o brasileiro logo inventou um troço. Então, vamos dizer, a ordem dentro de um galochão era a seguinte: primeiro, uma meiazinha fina no pé, depois jornal, depois do jornal, palha,
depois uma meia de lã e por último o galochão, que eram grandes, né? E a gente estava protegido da neve, do frio e do pé de trincheira, que é um dos grandes males, vamos dizer, daqueles que combatem. E essa técnica nossa foi assimilada pelas outras tropas que passaram a usar também esse subterfúgio para fugir das consequências do congelamento dos pés. Durante o inverno, foram executadas ações para a manutenção do terreno conquistado e patrulhas visando ao reconhecimento do terreno e a fazer prisioneiros para a obtenção de informes sobre o inimigo. Foram constantes os combates entre pequenas frações e os duelos de artilharia e morteiros. O abastecimento dos postos avançados era feito em condições muito difíceis e arriscadas. A remoção de baixas se dava em condições muito severas. O terreno, coberto de neve, minado e vigiado pelos alemães, era perigoso para a progressão de nossas patrulhas. Com a chegada da primavera, foram retomadas as ações ofensivas. Ficou evidente que Monte Castelo não poderia ser arrebatado aos alemães apenas com o concurso de algumas unidades. Impunha-se o empenho ofensivo de toda a divisão, particularmente quando se verificou que o inimigo mantinha aquela posição a todo custo, pois se preocupara em reforçar e substituir as unidades que a defendiam por tropas descansadas. Às 5h30 do dia 21 de fevereiro de 1945, com o apoio de forte barragem de fogos, foi desencadeado o ataque definitivo às posições alemãs em Monte Castelo e, com ardor combativo, nossos soldados apossaram-se daquelas posições estratégicas. Batimos de Gajo e de Guanela às 8h da manhã e às 17h30 foi tomado Monte Castelo. Monte Castelo, por sua importância, tornou-se a maior disputa entre brasileiros e alemães durante toda a nossa atuação na campanha da Itália. Em Monte Castelo, a FEB viveu o episódio mais emocionante de sua trajetória em território italiano e celebrou o seu primeiro combate vitorioso na Batalha dos Apeninos. Sorvedouro de centenas de vidas brasileiras, a conquista de Monte Castelo constituiu dever de consciência e imperativo da dignidade militar. Em fevereiro de 1945, ainda perdurava um enorme saliente no dispositivo nazi-fascista nas montanhas dos Apeninos, exatamente na área de responsabilidade do 4º Corpo de Exército, no setor em que vinha atuando a FEB. A 14 de abril de 1945, prosseguiu a Batalha dos Apeninos com o ataque do 4º Corpo à linha Gengis Khan, última linha defensiva alemã. Era o início da ofensiva da primavera, que conduziria os aliados à vitória final. Era imperativo continuar o ataque ao restante do maciço de Montese. De posse daquelas alturas, o inimigo detinha posição-chave. Os batalhões do escalão de ataque desembocaram às 9h45 do dia 14 de abril, encontrando cerrada resistência. A luta prolongou-se mesmo durante a noite, tendo a localidade de Montese sido conquistada pelas tropas brasileiras. Foram entusiásticas as palavras do general Willis de Krittenberger, comandante do 4º Corpo de Exército, aos integrantes de seu Estado-Maior na manhã do dia 15. Na jornada de ontem, só os brasileiros mereceram as minhas irrestritas congratulações. Com o brilho do seu feito e seu espírito ofensivo, a divisão brasileira está em condições de ensinar às outras como se conquista uma cidade. A situação agravou-se na manhã do dia 15, quando o inimigo iniciou uma densa concentração de artilharia e morteiros, multiplicando o número de baixas. Ao alvorecer de 17 de abril, o 5º Exército lançou tropas de reserva, concretizando a conquista da linha defensiva alemã.
culminara o episódio mais sangrento vivido por nossas tropas em território italiano. Montese foi o combate mais sanguinolento da Força Expedicionária Brasileira. Aqui tivemos as maiores baixas, aqui fizemos o maior número de prisioneiros, aqui houve a maior concentração de artilharia inimiga. Os nossos pelotões de ataque, entre os quais se incluía o meu, terminaram este combate com menos de 50% do seu efetivo. Para ser preciso, em 41 homens, eu só tinha 17 homens. Montese não foi apenas o combate mais sangrento travado pela FEB em toda a Itália. Foi também a conquista de uma região essencial, que veio a provocar o completo desmantelamento das defesas alemãs na linha Gengis Khan, facilitando o desembocar da tropa do 5º Exército na planície do Pó. No prosseguimento das operações, a FEB recebeu a missão de manter a segurança do flanco sul, do 4º Corpo e do 5º Exército, em face dos grandes efetivos inimigos que se retiravam do setor costeiro da Ligúria, em direção ao vale do Rio Pó. Foi detectado o deslocamento de grande coluna inimiga que, a partir de La Spezia, procurava por essa região atingir aquele vale. Nossa tropa contornou para Parma e, em manobra de duplo envolvimento, atingiu rapidamente as cercanias de Fornovo, cercando a força inimiga. Após violentos combates que se estenderam durante a tarde e parte da noite, os alemães decidiram se render. As forças brasileiras renderam a 70ª Quadragésima-8ª Divisão de Infantaria, remanescentes da 90ª Divisão Panzer Alemãs e a Divisão Bersaglieri italiana. Eram 14.779 homens, cerca de 4.000 animais e 2.500 viaturas, das quais 1.000 motorizadas. Encerrava-se a epopeia da FEB. O Brasil cumprira o seu dever e seus soldados voltariam à pátria, cobertos de glória. Autoridades, familiares e o povo acorreram para o cais do porto do Rio de Janeiro para receber os seus heróis. Na Avenida Rio Branco, onde essa mesma força desfilara meses antes, sob o olhar de preocupação, tristeza e descrença de alguns, os soldados da FEB eram agora aclamados pela população, que, reconhecendo-lhes o valor, homenageava os bravos soldados brasileiros. Há 60 anos, a cobra fumou, lutando pelos ideais de democracia e convivência pacífica entre as nações e pela defesa da liberdade e da dignidade. Soldados brasileiros lutaram bravamente e venceram. Como sempre, a serviço da paz.